Ora, hoje, por causa das coisas, entramos um bocadinho mais cedo para ver se isto corre bem e, entretanto, para percebermos desse lado, como devem ter dado conta, mudámos o cenário. Nós, é simples, o cenário aqui atrás é um desenho, não é? E a gente retirou o que tinha anteriormente e agora colocámos um desenho novo. Não, por acaso, boa noite a todos. Por sinal, estamos na nossa casa, como sempre, não é? Mas mudámos de local e tentámos agora estar mais perto do router para que assim possamos ter, seja mais fácil, não é? O acesso à internet e quem sabe hoje não tenhamos os problemas da semana passada com os cortes, com as dificuldades. Até ver, parece que está tudo muito tranquilo, parece-nos que inclusive a imagem está mais fluida e espero que também estejam a ouvir bem. Iniciámos uns minutinhos mais cedo, julgo que até a semana passada tínhamos dito que a partir de agora, estando em horário, digamos, de inverno, não é? Em que escurece muito mais cedo, as pessoas também aproveitam para se deitar mais cedo e então nós iríamos começar um pouco, uns minutinhos antes, portanto, a partir da próxima semana, às 9h15, em vez das 9h30, não é muito, a diferença não é muita, mas sempre vocês, quem está a assistir às palestras da ACHEF pode fazê-lo na mesma e depois fazer um pequeno corte para vir, para estar aqui connosco à conversa. Exatamente. Hoje, conforme definimos a semana passada, é um programa em que vamos aproveitar para responder às perguntas que nos vão fazendo, não é? E de hoje para amanhã era uma das coisas que eu queria pedir, que realmente fossem fazendo muitas perguntas, porque assim, de vez em quando, vamos precisamente alterando o formato do programa, o que é isso mesmo, o valor está mesmo aí, é nós não só falarmos sobre as situações, à luz da doutrina espírita, sobre o espiritismo, mas acima de tudo falarmos sobre as dúvidas que cada um tem, que nós também ainda vamos tendo, e seguramente que como estudiosos que continuamos a ser da doutrina, todas as questões que nos vão sendo colocadas, é óbvio que nós vamos tentando esclarecer, exatamente, estudando, fazer pesquisa, porque é isso mesmo, é assim que a nossa vida, até voltarmos para o outro lado, é pesquisar e realmente aprendermos. Como a Regina estava há pouco a dizer, agora ficámos mais perto do router, ligámos o computador, a internet diretamente ao router, pode ser que não volte a acontecer, mas eu penso que não sai. Se calhar o Facebook anda-nos a pregar algumas partidas também e de vez em quando provoca-nos aqui estas interrupções. Ora bem, vamos então começar. E estão todos a ouvir bem? Esperemos que sim, então. Sim, já agora gostávamos que nos dessem algum feedback daí, porque boa noite, eu não sei Natália. Se temos tudo ligado. Boa noite, Maria Figueiredo. Obrigado por estarem aqui, estarem connosco. Portanto, sendo assim, iríamos começar. A Maria Figueiredo diz que o telemóvel não gosta muito de nós. Gosta. Faça-nos uma chamada de vez em quando, que a gente também conversa consigo. Não, mas realmente sabe que muitas vezes o facto de estarem através de não terem uma ligação direta e estarem através do Wi-Fi também depende das condições, de onde está, se está muito longe, se a internet tem bastante velocidade ou não. Ora bem, vamos lá então. Vamos iniciar o programa de hoje, perguntas e respostas, e vamos começar com uma questão, Regina, que nos foi colocada pela luz, que nos diz o seguinte: gostaria que falasse sobre a água fluidificada. Portanto, foi uma questão que inclusivamente surgiu no último programa, quando estávamos a falar do poder do pensamento. Portanto, a luz gostaria de saber se os espíritos atuam na água e alteram as suas propriedades de acordo com as nossas necessidades. E perguntam também se o fazem com a água, porque é que não o fazem diretamente ao nível do nosso organismo. Vamos lá, Regina. Pois, porque é assim,
Na altura em que estávamos a falar sobre o pensamento, até fiz referência que realmente o corpo humano tem, segundo dizem, não é, cerca de 70% de água. E faz muito sentido a questão e achámos que era muito pertinente essa pergunta para podermos responder e falar um pouco aqui sobre o que é isso da água fluidificada. E já agora, que falamos um bocadinho depois de fluidos, o que é isso do passe magnético? Porque quando entram no centro espírita pela primeira vez, depois de assistir a uma palestra pública e depois de visitarem uma das salas, caso seja essa a situação em que procuram auxílio e esclarecimento espiritual, o que acontece é que no final entram numa sala onde fazem um passe magnético e depois entregam um copo com água fluidificada. Muitas pessoas perguntam, mas então de que se trata isso de água fluidificada ou de passe magnético? O que são fluidos? Primeiro temos que esclarecer, fluidificada ou fluido, temos que entender o que é que isto significa. Então, Allan Kardec, apesar de, à época, os fluidos não serem entendidos da mesma forma como hoje são em ciência, porém, Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos, já nos deu uma noção de fluido e vou ler só sucintamente o que diz no livro A Gênese a propósito do que é o fluido. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, como ainda só se conhecia o éter, ainda não se conhecia a noção de energia, ele faz referência aqui a Allan Kardec de que por trás da criação e tudo que nos envolve existe um fluido cósmico universal. E o que é isso do fluido cósmico universal? Por exemplo, vamos imaginar que nós somos um ser que vive dentro do mar, do oceano, não é? E façamos de conta que somos um peixe no oceano, um daqueles peixinhos do oceano. Ora, um peixinho, quando está dentro do oceano, não é? Pode ser aquele peixe muito bonito, a riscas, vá. Ele olha para a água e vê a água à sua volta. Para ele, tudo o que existe é a água do mar, certo? Ou seja, ele nem sequer tem noção de que existe alguma coisa mais além da água. E também sabe que tudo o que está à sua volta, as algas, toda a vegetação, tudo está envolto na água. Então, esse fluido cósmico universal está em tudo, como está a água do mar para o peixe. E está em tudo, digamos assim, ele está na própria origem da criação dos seres e ao mesmo tempo envolve-nos, não é? Envolve-nos e faz parte ao mesmo tempo do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual. Este fluido cósmico universal, temos que distingui-lo também, ou melhor, fazendo parte dos seres inteligentes conhecidos de nós como espíritos, não é? Ele é considerado também um fluido espiritual. E fluido espiritual porquê? Porque como o nosso perispírito é como uma esponja do próprio fluido, não é? Nós podemos usar esse fluido a toda a hora. Podemos manejá-lo, nós não somos o fluido, mas ele está dentro de nós, ele faz parte de nós e nós podemos usá-lo. Ao mesmo tempo, podemos manusear o fluido cósmico universal que está à nossa volta, assim como está o ar, o oxigênio, esse fluido também. Ora, então o que acontece é que, segundo Hernani Guimarães de Andrade, que estudou mais afincadamente todos estes compostos, uma vez que ele vem da área da física, o que é que ele nos diz? Que este fluido espiritual envolve os nossos centros de força, centros energéticos. O que são esses centros de força? Há algumas religiões, não é? Como, por exemplo, o budismo, que olha e chama-lhes chakras. Mas nós, no espiritismo, não vemos isso dessa forma, não lhe chamamos chakras, mas o que é certo é que, segundo o espírito André Luiz, e mais concretamente alguns dos livros psicografados
por Francisco Cândido Xavier. Evolução em Dois Mundos, por exemplo, faz referência a isso, de que nós temos centros de força no corpo perispiritual, onde circulam campos de energia. E quando nós pensamos, sentimos, nós emanamos essa energia a ponto que ela se torna visível. Por exemplo, aquele que descobriu ou conseguiu fazer a máquina Kirlian, não é? Conseguiu inclusive tirar... Máquina Kirlian, para quem não sabe, é uma máquina fotográfica, não é? Que fotografa precisamente a energia. Não é? Certo, e depois então conseguiu fotografar a nossa aura, que seria, digamos, a emanação desses campos energéticos, que depois, e de acordo com determinadas cores, é possível, inclusive, quem sabe até no futuro, perceber se a pessoa tem ou este problema de saúde, de acordo, lá está, com a vibração e com o fluido que emana do nosso corpo perispiritual, porque sabemos que há videntes que também o conseguem ver. Ora, entretanto, quando pensamos em fluidos, podemos observar algumas características, podemos analisar estes fluidos espirituais relativamente a questões de pureza, ou seja, nós sabemos que o fluido que nós emanamos é de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso é que há pessoas que emanam fluidos amorosos e outras estão de tal maneira ligadas à matéria que emanam fluidos mais densos. O mesmo acontece quando estamos no mundo espiritual. As pessoas que já têm uma certa evolução espiritual conseguem, inclusive, plasmar lugares maravilhosos, não é? Jardins e enfim, flores bonitas, cheiros deliciosos, enquanto que aqueles menos evoluídos realmente plasmam situações mais tenebrosas, mais tristes, mais deprimentes. Então, nós podemos analisá-lo em relação à sua pureza e também em relação às suas características materiais, vão dizer assim, materiais, mas como? É que esses próprios fluidos podem ter odores, temperatura, cores, como dissemos há pouco. E ainda relativamente à qualidade dos próprios fluidos, que tem tudo a ver, lá está, com a evolução de cada um. Então, por que estamos a falar sobre isto? Porque é preciso perceber o que é verdadeiramente estes fluidos e de que forma é que eles estão à nossa volta e fazem parte de nós, para perceber porque é que se fala na possibilidade de fluidoterapia ou de fluidificação da água. A fluidoterapia consiste em magnetizar a água com fins terapêuticos, ou seja, tratar alguém, de certa forma a água, como é um bom condutor, pode levar um fluido magnético, pode receber um fluido magnético que depois de ingerido é portador, digamos assim, de oxidação das células, enfim, pode trazer tratamento, limpeza ao organismo. Mas, então, porque é preciso a ação de seres encarnados, ou seja, de nós, ou a ação de seres espirituais. Porque para que seja magnetizada essa água, ou fluidificada, necessário se faz que, ou seja, de caráter magnético propriamente dito. Porquê? Porque nós temos esses fluidos animais, fluidos materiais, conjugados, que consistem precisamente nesse magnetismo nosso, magnetismo animal, que promove, juntamente da água, a tal magnetização das moléculas da água. E depois existe também a intervenção espiritual, ou seja, dos seres espirituais, dos espíritos, que podem também, através do fluido cósmico universal e através de todas as características essenciais para cada um, de acordo com aquilo que ele precisa, fluidificar a água. E também pode existir as duas coisas que se caracterizam um tipo de fluidoterapia mista, ou seja, com a ação de nós, enquanto encarnados, e a ação dos espíritos. Porquê que é preciso ou é necessário que seja a água
fluidificada e porque é que diretamente não podem os seres espirituais fluidificar o nosso organismo? Porque a água aqui é vista como um tratamento, ou seja, um medicamento. Também nós, quando temos alguma doença e vamos ao médico, eles prescrevem, não é? Determinado medicamento que nós depois ingerimos para nos tratar. Claro que os espíritos podem ter esta ação, não é? De poder agir sobre nós. Nós sabemos, já falámos sobre isso até na semana passada. Mas, como a água é o tal condutor de fluidos e conjuntamente com a vontade tanto daqueles que desejam tratar como daquele que é o receptor, vai promover o tratamento em específico para aquilo que é solicitado ou necessitado. Só assim para concluir, diz ainda na Gênesis, a propósito da cura de um cego, Allan Kardec faz a seguinte referência: quanto ao meio empregado para curar, neste caso, portanto, Jesus pegou num pouco de barro, juntou-lhe cuspe, segundo dizem, pôs nos olhos e ele começou a ver. Quanto ao meio empregado para o curar, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia ter virtude senão de fluido curador de que estava impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual deles servem de veículo ou, se quiser, de reservatório. Portanto, já Jesus, à época, utilizava este meio de água como condutor, digamos assim, para levar o tratamento de cura àquelas pessoas. Está quase respondida esta pergunta, porque eu vou reforçá-la em termos de questão, porque na realidade aqui a Maria Figueiredo já nos colocou uma outra questão, mas para dizer apenas o quê? Que na realidade a literatura espírita, não é? E os livros da codificação falam sobre todas estas matérias. E convidamos a quem não tem ainda, portanto, a codificação. A ACHEV tem a codificação completa, portanto, foi publicada pela própria ACHEV, não é? Traduzida inclusivamente pela ACHEV, portanto, se quiserem, já sabem como os poderão adquirir, se entenderem. Olha, a Maria Figueiredo coloca-nos a questão, ou reforça-nos a situação da água à mesinha de cabeceira. Se é conveniente, se não é conveniente, já ouviu dizer que eventualmente pode ser negativo estar. Aliás, eu penso que negativo nunca é. A questão aqui é, portanto, a intenção com que se coloca o copo com a água à mesinha de cabeceira quando nos vamos deitar. Não é? Porque, obviamente, que se não chamarmos ou se não nos sintonizarmos com a espiritualidade bondosa, não é? Com os nossos guias, com aqueles que nos querem bem, certamente que se essa sintonia for uma sintonia assim já um pouco mais negativa, claramente que a água não produzirá, digamos assim, esse efeito da magnetização. Olha, só lhe posso dizer o seguinte: mal nunca faz, porque uma água em jejum faz sempre bem. É sempre bom. Aliás, há quem receite isso precisamente do ponto de vista até físico, saudável, beber um copo de água logo pela manhã. Agora, como sabemos, eu falei apenas dos fluidos na sua concepção, de o que significa, qual é o significado que está por trás quando falamos em fluidoterapia. Tem fins terapêuticos, sim senhor, mas o que é o importante? O importante é depois o desejo e a vontade que estão por trás de tudo isso. E acrescente-se ainda a fé. Então, nós podemos à noite apenas e simplesmente nas nossas orações solicitar aos bons espíritos, nossos guias espirituais, que possam durante a noite, ao passar por nós, ao visitar o nosso lar, deixar, através da fluidoterapia, através de influência magnetizadora da água, por precisamente aquilo que nos faz falta e aquilo que nos é necessário. E quanto mais nós tivermos fé que isso aconteça, quando estamos a beber de manhã água, podemos, ao mesmo tempo também,
agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer o bem que esta água me faz, não é? E isso tudo isso é e que faz parte do tratamento propriamente dito, ou da terapia propriamente dita. Claramente, não esquecer que na realidade nós a pedirmos alguma coisa que nos faça falta, não é acordarmos de manhã logo com uma discussão monumental com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, com os nossos filhos, a pensar mal de quem quer que seja que nos vai acompanhando no nosso dia-a-dia. Obviamente não resulta rigorosamente nada. Não é? Se calhar, numa situação dessas, devemos pedir para que os espíritos, de alguma forma, magnetizem a água de forma a nos darem a tranquilidade que nós precisamos, que muitas vezes não a temos na nossa vida. E muitas vezes essa tranquilidade não tem muito a ver com os outros, tem mais até a ver connosco. Olha, uma segunda questão que nos foi colocada pela Lúcia, foi-nos enviada por mensagem. Obviamente, eu gostava, antes de mais, de uma forma geral, que eu esqueci-me de dizer isso no início do programa, que há certas circunstâncias que nós não vamos fazer citações diretas. Ou seja, de alguma forma a questão, aliás, a resposta à questão tentará enquadrar, mais ou menos, a generalidade das situações que podem acontecer dentro das mesmas circunstâncias e não particularizando. Ok. Posto isto, depois desta pequenina informação, a Lúcia pergunta-nos então se podemos falar sobre as relações familiares, porque existem dificuldades em nos relacionarmos com os nossos pais, com os nossos avós, com os filhos. Com os filhos, portanto, aliás, às vezes até com qualquer pessoa, não é? Mas neste caso, com a família, e falando especificamente em pais ou avós, considerando-nos nós os filhos, não é? Sim, sim. Como é que estas relações são vistas à luz da doutrina espírita? Ora, então, a doutrina espírita explica-nos, através da proposta filosófica que tem, de que a origem das nossas dificuldades, a origem dos nossos problemas vem do passado. E que passado é esse? É de outras vidas anteriores. Ou seja, nós, espíritos, caminhamos para progredir, para uma evolução. Evolução essa que é moral. É uma evolução de conhecimentos, é certo, mas sobretudo é uma evolução moral e sobretudo é uma evolução espiritual. Todos nós caminhamos para evoluir e nos tornarmos cada vez melhores, bons. Então o que acontece é que vida após vida nós vamos conhecendo outras pessoas. Nós já tivemos muitos pais, muitas mães, muitos filhos, vamos relacionando com muita gente, já vivemos em Inglaterra, já vivemos em Portugal, agora vivemos em França, agora estivemos na Rússia e vamos tendo oportunidades diferentes de conhecer outras culturas, porque é no contacto também com outros povos e outras culturas que nós vamos progredindo, não é? Porque há uma ideia às vezes que a gente está sempre no mesmo país, falamos sempre a mesma língua, mas não, nós podemos até criar novas afinidades espirituais com outras pessoas de locais distantes, não é? Ora, mas então em família às vezes, não é, as coisas não correm tão bem quanto a gente esperaria. Por vezes vamos encontrar no nosso companheiro uma pessoa bastante difícil de trato, com difícil entendimento, amamos, apaixonamos, mas depois há discussões diárias. Vamos encontrar os nossos pais, que foram aqueles que nos deram à luz, desintonia. Ou o nosso pai é uma pessoa distante, parece que está sempre ausente e com quem não temos ligação nenhuma. Ou a nossa mãe, que é uma pessoa irritável e sempre desinteressada, ou com graves problemas de socialização. Enfim, estas coisas podem acontecer. E muitas vezes nós ouvimos isso, pessoas sentirem que estão como peixes fora do aquário, ou seja, é como se aquela família não lhes dissesse nada, é como se aqueles pais não tivessem ligação nenhuma afetiva. A verdade é que provavelmente esses pais têm uma ligação forte, pode não ser ainda uma ligação amorosa, é uma ligação provavelmente, não sabemos, mas provavelmente se há conflitos, é uma relação difícil do passado, ou porque provavelmente foram amigos, um traiu o outro, ou porque traíram enquanto casais e que agora vêm na oportunidade de ser pais e filhos, enfim,
há múltiplas questões, não é, que se podem colocar. O que importa mesmo é que há ali um conflito e que esse conflito tem que ser resolvido. Muitas vezes dizemos assim, temos que resolver nesta, porque senão para a próxima, também não é tanto assim, não é? Ninguém é obrigado a sofrer, nem a passar 1000 vezes pela mesma situação ou a repetir-se constantemente a mesma situação com as mesmas pessoas. Porém, pode ser agora com aquela pessoa o conflito, mas se nós conseguimos superá-lo agora, também em vidas futuras com outras pessoas com quem a gente tem outros conflitos, já temos a ferramenta, que é a tolerância, para não passarmos por esta situação como a de agora do presente. Então, melhor mesmo é criarmos o hábito de aceitar os problemas que as pessoas têm, que convivem connosco, os seus feitios, os seus pontos de vista, aceitar e ver nisto uma experiência. Depois, tentarmos pôr de parte o nosso interesse pessoal e dizermos o que é que eu posso fazer para modificar este ambiente. Porque muitas vezes nós dizemos assim, aquela pessoa tem que mudar, aquela pessoa é que devia mudar, ela que devia ser diferente. E então nós podemos tentar, mesmo que aquela tenha mau gênio, não é? Podemos dizer assim, o que é que eu posso fazer para que hajam laços mais estreitos entre nós? Vou dar eu o primeiro passo. Vou eu criar aqui um momento de fraternidade. E então nada mais simples como comprar um presente para essa pessoa, abraçá-la e dar-lhe um beijo. A pessoa fica sem saber o que fazer. E então está criado o passo para a resolução daquele conflito. Nós temos aqui várias situações para podermos, de alguma forma, relacionar aqui a questão da família. A Regina já falou, obviamente, e muito bem no fundamental, mas para vos tentar dar alguns exemplos. Por exemplo, eu nasci na família em que nasci e, portanto, vim, de alguma forma, estou eu a falar por mim, com algum conflito, por exemplo, com o meu pai. Obviamente que o meu pai, nós teríamos esta vida, digamos assim, vamos partir do princípio que esta reencarnação seria para sanarmos esse mal-entendido, essas diferenças, não é? Mas, pronto, eu venho com não tão evoluído, digamos assim, com algum atraso no que diz respeito à evolução relativamente ao meu pai, e o meu pai tem uma atitude para comigo. É mais condescendente, é mais tolerante, compreende, percebe onde é que está a dificuldade e ele próprio ajuda. Portanto, na família também pode existir alguém que, digamos assim, será a voz de comando. Ou seja, no conflito que possa vir a existir, põe ali um bocadito de água fria na fervura para fazer com que as coisas se tranquilizem, e isso tem a ver também com a evolução dos espíritos que reencarnam dentro de uma mesma família. Mas eu vou-vos dar um exemplo outro. Temos uma amiga que, obviamente, não vamos falar em nomes, mas temos uma amiga que, por exemplo, decidiu levar para a sua casa os pais para viverem com ela. Porque todos os dias se deslocava à casa dos pais, os pais já têm uma idade bastante avançada, com alguns problemas de saúde, e, portanto, ela diariamente, porque está sozinha nessa luta, diariamente se deslocava à casa dos pais. E, entretanto, entendeu? Não. Para que as coisas, eu até possa ter um pouco mais de tempo, e vocês vêm para a minha casa. E eles foram para a casa dela. Obviamente que a situação melhora, se calhar não, se calhar piora. Mas, ela sabendo disso, tem a força suficiente para dizer assim, não. Às vezes, mesmo eu estando cansada, mesmo eu estando naquele limite já a ultrapassar, não é, as minhas forças, eu sei que eu tenho que ajudá-los a vencer e eu próprio. Ou seja, nós estamos aqui para isso mesmo, não é? Estamos aqui para ultrapassarmos essas situações. A partir do momento em que nós sabemos a que é que elas podem levar, a partir do momento em que nós sabemos que temos que as ultrapassar, digamos assim, uma forma de nós
podermos arranjar forças, precisamente, para seguir em frente. Aliás, a família é isso. Nós não nascemos no seio de uma família por acaso. Não nascemos. Pode haver algumas exceções, mas nesta altura, desculpem o termo, do campeonato, isso não acontece. Portanto, nós nascemos porque é ali que nós vamos ter a possibilidade de poder crescer, de poder caminhar. É naquela família. E por isso, se é naquela família, alguém que entende menos do que nós das situações, terá que, de alguma forma, ser, digamos assim, eu iria utilizar o termo desculpada, porque não é questão de culpa. Aqui não é questão de culpa. Agora, nós, se temos a noção das coisas, não é? E da realidade e de como é que as coisas devem caminhar, é nossa responsabilidade sermos nós o tal motor, a tal alavanca e termos a tal condescendência. É a família. É extremamente importante, se calhar, nós um dia aprofundarmos mais este tema da família, dos filhos, do porquê de muita coisa que acontece, porque é extremamente importante. Aliás, são precisamente os nossos companheiros de luta que nos vão ajudando também a trilhar os caminhos mais difíceis. O Manuel Jacob coloca aqui uma questão que eu vou pedir à Regina. Nós temos aqui uma questão que de alguma forma tem a ver com a questão que ele colocou, mas vou enquadrá-la precisamente numa das questões que já nos foi proposta. Portanto, a Tânia Marques diz-nos que a minha sobrinha perdeu um olho com 6 meses, todos ficam perguntando porquê. E o Manuel diz-nos, podemos então dizer que existe um Código Penal divino? Pode estar um bocadinho aqui relacionado, Regina? Eu julgo que é assim, para o Manuel eu vou já dizer que o tema do Código Penal divino será tema de um programa, porque não poderíamos estar aqui. Para poder chegar a uma resposta, teríamos que realmente desenvolver as questões relacionadas com a ideia de um Código Penal, que é uma ideia que o Espiritismo não partilha e que, para quem quiser e desejar estudar tudo isto, basta ler o capítulo 4 do Céu e o Inferno, ou melhor, vou relembrar, a edição original do capítulo 4 do Céu e o Inferno, onde vai verificar que realmente não existe um Código Penal. Porém, foi passada um pouco essa ideia e por isso mesmo nós não nos vamos alargar, porque acho que é um tema muito interessante e que podemos falar aqui precisamente num próximo programa sobre este tema. Porque, na verdade, quando falamos da ação e reação... Olha, está já então prometido. Está prometido, certo? Próxima semana portanto, quando falamos da ação e reação, que é o caso que a Tânia nos coloca, portanto, em relação ao sobrinho, não é? Que ficou... Sobrinha, sim. Quem diz ficar com um problema no olho, diz também pessoas que até nascem com cegueira, não é? São situações, limitações com as quais nascemos. Isso faz parte de uma escolha. Ou seja, nós escolhemos nascer com determinadas limitações, para quê? Para desenvolver outras. Imagine, quando nós brincamos ao jogo da cabra cega, não é? Não sei se conhecem no Brasil, portanto é um jogo em que tapamos os olhos e depois vira-se uma das crianças, as outras estão à volta e tem que adivinhar, não é? Quem é a pessoa que ela encontra. Põe as mãos no rosto para adivinhar, ou tenta apanhar as pessoas estando assim limitada a visão. E o que é que isso significa? Que a pessoa que está limitada com a visão tem que desenvolver o tato, a audição, os odores, portanto, os outros sentidos. Quase sempre limitações físicas levam que possamos desenvolver, inclusive e especialmente, os sentidos espirituais, ou seja, desenvolver outro tipo de virtudes, não é? Então, não há um código penal divino porque não há um Deus a castigar-nos, nem ninguém nos castiga. O castigo é o próprio sofrimento moral do espírito que vivencia algo do qual sente arrependimento, porque já fez a devida escolha entre o bem e o mal, e como já soube escolher, escolheu mal, percebeu que foi errado aquilo que ele fez, e então o que acontece? Arrepende-se. Ao arrepender-se, toma consciência do erro, então sofre. Esse sofrimento é o verdadeiro castigo.
E são essas escolhas que vão fazer parte, não é, das, digamos, provas, das expiações ou das recuperações dos erros, não é? E não há um Deus a dizer, olha, agora vai-te acontecer isto, ou tu fizeste isso, vais obter aquilo. Portanto, sucintamente, o que acontece nestes casos são realmente a ação e reação das nossas escolhas e também da forma como nós usamos a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio, quando já somos capazes de o fazer de forma responsável. Exatamente. Aliás, aconteceu, segundo a Tânia, aos 6 meses de idade, não é? Pode acontecer por acidente ou por doença, como a Regina disse, de alguma forma tem a ver com as nossas escolhas, e se calhar, até no sentido de... Eu não digo que esta explicação vá de alguma forma atenuar o sofrimento das pessoas que rodeiam a criança, principalmente os familiares diretos, dos pais, nomeadamente, principalmente dos pais. Não vai, aquilo que eu vou dizer não vai. Mas imagine-se o que é perder a visão já com idade adulta. Como, por exemplo, aconteceu com Camilo Castelo Branco, não é? Que a cegueira o levou ao suicídio. Muitas vezes, acontecer numa idade em que nós aí é que não compreendemos mesmo, porque agora somos nós que não compreendemos. A criança com 6 meses irá desenvolver, como disse a Regina, os outros sentidos, não é? E de alguma forma vai seguramente ultrapassar esta dificuldade. Até porque perdeu um olho, continua a ter o outro para se poder guiar, não é? Agora imagina o que é perder com 20 anos, com 30 ou com 40, onde aí é que não há tanta compreensão, apesar da idade ser adulta, não é? Portanto, eu não sei se isto poderá servir de alguma coisa, mas muitas vezes também temos que pensar nestas circunstâncias, porque na realidade são elas que muitas vezes nos ajudam a ultrapassar todas estas dificuldades e estes problemas. Eu já agora gostava só de pedir à Maria Figueiredo, pedir-lhe desculpa, porque nós temos muita questão para responder hoje. Ela fez aqui uma questão relativamente aos filhos. Os filhos vêm para ser educados. Atenção, os filhos também vêm para que os pais os possam educar. E educar não é tapar buracos ou não é assumir as responsabilidades por eles. Não. Os filhos têm que ser educados. A doutrina espírita é clara, mas não é só a doutrina espírita que é clara. É essa a relação entre... Por isso é que nós somos progenitores e por isso é que tivemos pais. Portanto, para nos educarem, como é óbvio, não é? E, portanto, até uma determinada idade, eu não digo que tenha que ser na marra, como dizem os brasileiros, mas tem que ser com critério. Tem que ser com critério. E não é, olha, porta-te bem que eu dou-te não sei o quê. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é estar a tapar o sol com a peneira, é estar, de alguma forma, a promover as coisas para que, passado uns tempos, possam ser extremamente complicadas e possam ser mais gravosas. Portanto, mas relativamente aos filhos, eu há pouco falava em desenvolvermos um tema que tenha a ver também com a família. Educação. Exatamente, educação na família e quem deve educar e quem não deve. Eu acho que é um outro tema extremamente interessante que podemos desenvolvê-lo em programas seguintes. Portanto, a Odete coloca-nos uma outra questão. Eu fiquei assim um bocado confuso com o que quer dizer abrolho, mas eu entendo que possa ser algum problema mesmo de saúde em termos de cabeça. E então a Odete diz-nos o seguinte: tenho sempre um abrolho na cabeça que me incomoda bastante e que se torna muito cansativo. Eu estou sempre à espera que Deus me ajude. O que é que eu terei que fazer? Estou calma, não me zango, nem me enervo. Pratico a paciência. Ao nível espiritual, sei que há causas e efeitos, mas não os conheço. Tenho muitas dificuldades na concentração. A minha companhia são os ensinamentos de Jesus. O que é que aconselham a fazer? Vamos lá, Cristina. Olha, nós quando temos uma doença, Odete, quando estamos doentes, é muito difícil nós disponibilizarmos para estar atentos em relação aos outros, porque a dor física incomoda. Então, a primeira coisa que devemos fazer é tentar resolver a questão da dor física. De onde é que ela vem, o que é que causa, que terapias é que existem para realmente ultrapassar, não é, estes problemas físicos.
Depois temos que perceber que se a dor é persistente e se não há qualquer tipo de tratamento, porque também acontece, eu já vivenciei uma experiência dessas na minha vida, nunca tinha tido uma dor bastante consistente, frequente. Durante 3 meses tive permanentemente uma dor de coluna que me impedia inclusive de andar, para a qual não sabia porquê e qual a origem. Inclusive nem com injeções, penicilina e tudo, me passava. E quando estamos nessa condição é que nós realmente percebemos a dor dos outros. E na altura, por muitas preces que eu fizesse, realmente a dor não me dava tranquilidade. E compreendemos precisamente que nessa situação nós devemos encarar como algo temporário. Eu sei que é bastante difícil, mas sentindo que esta vivência no nosso corpo físico, que o espírito está a passar por uma situação temporária, dá-nos algum alento, alguma esperança e fé também. E para nós termos fé é saber que há um futuro à nossa espera, e que esse futuro é de libertação, porque nós, quando deixamos o nosso corpo físico com a missão cumprida até ao fim, nós vamos sentir que nos libertamos do peso do corpo e nos libertamos daquelas escolhas que fizemos difíceis, não é? Então tem que ter e manter a sua fé, como diz, uma fé em Jesus, e olhar para esse problema, primeiro tentando resolvê-lo, se não conseguir resolvê-lo, com muita fé e oração diária, certamente vai conseguir. Porque olha, quando eu estive nessa situação, houve um dia, determinado dia, que eu disse mesmo, meu Deus, eu não suporto esta dor. E então, com uma oração muito sentida, devo dizer que nesse dia senti um fogo pelo corpo e realmente, a partir desse dia, foi aliviando, graduado, assim, lentamente, e ao fim de poucas semanas já não tinha qualquer dor. Nem sempre isso é possível, mas nós temos que ter fé, e Jesus disse que a fé move montanhas. Portanto... Exatamente. É assim, tudo tem a ver com o que é físico e o que é espiritual. Nós podemos andar com problemas e senti-los como se fosse um problema físico, porque a dor para nós é, digamos assim, uma reação provocada pela parte material, não é? Pela matéria, pelo corpo físico. Obviamente que as dores de cabeça, que podem ser outra coisa completamente diferente, não é? As enxaquecas, têm muito a ver também com a nossa parte física, mas também podem ter a ver com a parte espiritual. Obviamente que aí o tratamento, que podendo ser o mesmo, poderá resultar positivamente mais se for do foro espiritual do que se for do foro físico. Porque, independentemente de nós acreditarmos muito na doutrina espírita, a doutrina espírita não veio para nos salvar da matéria. Veio nos ensinar como caminharmos espiritualmente, como evoluirmos. Portanto, a matéria é apenas o veículo que nos vai permitir precisamente seguir o nosso caminho, como é óbvio. Até porque muitos espíritas partem com problemas gravíssimos de saúde, não é? E, portanto, o que é que nós vamos fazer quanto a isso? O Manuel falava na pomadinha. A pomadinha pode ajudar, pode, digamos assim, criar condições para atenuar, digamos assim, algumas dores. Por exemplo, eu posso-vos dizer que a pomadinha é fantástica no que diz respeito a queimaduras, não é? Sejam elas queimaduras diretas ou por fricção, é fantástica, porque portanto, é tópico, regenera a pele. Agora, tem propriedades que podem ajudar numa dor de cabeça, passar nas têmporas, sempre com o pensamento elevado, sempre com a intenção daquilo que se procura, porque, para todos os efeitos, a pomadinha também é composta por uma parte de antibiótico natural, ok? E, portanto, de alguma forma, é possível que possa ajudar. Mas se nós colocarmos e se nós tentarmos e não passa,
Atenção, só para dizer que há problemas físicos, há cânceres terminais extremamente agressivos e que é a condição. É por isso que nós temos que passar. Portanto, existem para isso mesmo, não existem para chatear o ser humano, de certeza absoluta. Deus não colocou isso cá em baixo. Tudo o que acontece não foi Deus que criou. Não é só para nos chatear. É porque, na realidade, é alguma coisa... É consequência dos nossos atos. Exatamente, e que nos vai permitir ultrapassar, digamos assim, regenerar-nos a nós próprios enquanto espíritos. Vamos lá seguir, então, com mais uma questão. Quando houver oportunidade, diz a Ana Granja, e vai haver oportunidade hoje, esta foi uma questão que penso que foi colocada no último programa ou no anterior, e tem a ver com, portanto, as mulheres que têm filhos por inseminação, sem se saber quem é o pai, neste caso, o dador. O que é que dizem os espíritos nesta matéria? Eu não sei se perceberam, tu lês tão depressa que... Eu vou repetir. Quando houver... o que dizem os espíritos sobre as mulheres terem filhos por inseminação sem saber quem é o pai, o dador. Ora, a inseminação artificial, não é? E nós podemos falar a respeito disto tal como falamos nas situações da adoção. Porque, na verdade, o que está aqui em causa é que o pai é desconhecido, não é? Na inseminação artificial, nós sabemos que o que leva um casal a esta prática, já muito usada, desde os anos 80, desde o século passado, podemos dizer assim, então facilita, não é? A fecundação, uma vez que é inseminado o óvulo, muitas vezes ou fora ou no interior do próprio útero da mulher, dependendo das condições. Pode ser usado o esperma do atual companheiro ou de outro desconhecido, de um banco de espermas. Portanto, aqui o que está em causa é, não sendo conhecido, não havendo relação, o porquê disto acontecer. Nós achamos que esta é uma das formas mais maravilhosas até de dar amor a seres que nem são nossos filhos biológicos. Assim funciona também a adoção. O que está aqui em causa, nós temos muito aquela ideia que aqueles que são filhos de sangue é que são os verdadeiros filhos, é que são meus. E isto é uma experiência que vai ensinar, não é? Educar aqueles pais para doarem o seu amor, muitas das vezes, àqueles que não são de sangue, mas são filhos do coração, como se costuma dizer. Então são experiências bastante semelhantes com a adoção. Permite também aos próprios filhos, não é, criarem e fazerem as opções de amar, não é, aqueles que podem não ser seus pais biológicos, mas foi aqueles que eles sempre conheceram e a quem lhes deram carinho. Isto tudo é para quê? É porque a gente aprenda, não é, a deixar de tentar possuir as pessoas, de nos ligarmos a elas, sim. Sim, okay. Sim. Mas só para dizer que neste caso, por inseminação, tem a ver com filho de sangue. Existe um dador e a mulher tem, precisamente, um filho que acaba por ser de sangue. A questão aqui é que não é só sangue. O pai não é, pode não ser. Sim, pode não exatamente. Ser o neste pai, caso, é? reportando... É desconhecido, portanto... Contribuiu para alguma coisa, ou seja... Quem foi o dador, seguramente que contribuiu para alguém que pronto, por outras razões, não interessa quais, não pôde ter, que possa ter. E para todos os efeitos, nós temos sempre aquela ideia de que, como a Regina dizia, os filhos são só os que nascem de nós. Não, é mentira. Porque os filhos espirituais é que contam. Porque se nós repararmos, quem é que reencarna? Não é o corpo. O espírito é que reencarna. Não é? Volta à carne. Portanto, esses é que são os filhos legítimos. São os espíritos. Não é? Obviamente que se nós formos materialistas, não ligamos à espiritualidade e, portanto, é só o que vem da matéria que é. O resto não existe. O resto não acontece. Está respondida? Está respondido, não vamos ter muito mais tempo. Não vamos ter muito mais tempo, mas temos aqui algumas perguntas rápidas para podermos responder. O Joaquim já fez esta questão, eu penso que nós já respondemos, mas também assim muito rapidamente vamos fazê-lo, só para abordar. Pergunta-nos se será possível o espírito da mãe o acompanhar para todo lado e para o proteger. Pode, sim senhora, pode acompanhar, mas... É preciso termos em atenção que muitas vezes nós estamos a levar o pensamento à nossa mãe, ao nosso irmão, ao nosso pai, ao nosso avô, sem sequer nos lembrarmos que ele já pode estar reencarnado. E às vezes podemos cair na ilusão de que é. Obviamente que uma coisa é poder ser, outra coisa é ser.
muitas vezes, e principalmente para quem tem aquela mediunidade à flor da pele, que sente, e às vezes sente qualquer coisa, uma presença, um pensamento que só pode ser da pessoa em quem estamos a pensar, neste caso da mãe, obviamente que pronto, podemos pensar que sim, que é, não é? Mas muitas vezes pode não acontecer. Não sei se respondi, se queres acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Foste já são cinco, sim. É isso mesmo. Pronto, então... Não tenho nada a acrescentar. Pronto, entretanto, há outras questões que... mas estas serão rápidas, Regina. A reencarnação é sempre na Terra, não pode ser em outros planetas. Esta é rápida para responder. Esta é boa para responder. Então, mas tens que ler para as pessoas perceberem. Pronto. A reencarnação é sempre na Terra, não pode ser em outros planetas. Vamos lá. Certo. A reencarnação é na Terra, neste momento, para nós que aqui estamos, porque tudo depende da evolução em que nos encontramos. Claro que nós e todos os mundos, todos os planetas são habitados. Onde há vida, há vida. Onde há seres, organismos, há vida. E então, em todo lado, há vida. No universo está preenchido de seres. Acontece que cada um está na sua evolução. Uns mais primitivos, mais ignorantes, outros mais assim, como nós estamos, num mundo de provas e expiações. Outros que já progrediram um bocadinho mais estão em mundos de regeneração, outros em mundos felizes e por aí fora. Acontece que nós não podemos reencarnar num mundo feliz, enquanto ainda estamos a experimentar muitas tentações e ainda vivenciamos muitas paixões. Então, nós que estamos agora aqui neste planeta, temos um corpo perispiritual adaptado a este planeta. O que significa que se de repente quiséssemos ir para Marte, não era tão fácil quanto isso. Teria que haver uma adaptação do corpo perispiritual e também teríamos que estar na evolução que admite a reencarnação naquele planeta. Agora, se pergunta assim, e daqui a 500 anos, estando já aqui o planeta no mundo de regeneração, aqueles que são mais evoluídos já habitam outros mundos? Certamente que sim. Inclusive nós temos relatos que alguns dos espíritos já vieram à Terra, não é? São habitantes de mundos felizes. Tiveram a possibilidade de vir aqui em missão. Para quê? Para nos educarem, para nos transmitirem a sua mensagem de forma a que a gente ande mais depressa, não é? Portanto, ao contrário, é fácil, ou seja, aqueles que já são mais evoluídos podem sempre visitar mundos mais atrasados. Agora, nós que estamos neste momento num planeta assim, não podemos, dificilmente reencarnaremos em mundos mais evoluídos, porque ainda não temos evolução suficiente para lá estar. Portanto, concluindo, é possível, certamente, de acordo com a evolução espiritual de cada um. Exatamente. E, portanto, não tenham pressa, porque nós também não temos e há de haver o dia em que lá vamos chegar. Basta fazermos por isso, como é óbvio, porque se não fizermos por isso, não vamos lá chegar com toda a certeza. Olha, estamos a terminar o nosso programa. O Filipe coloca-nos aqui a questão sobre o Jornal Espírita, se vai retomar a sua publicação ou não. Nós temos informação que sim, que vai retomar a sua publicação. Ainda não sabemos se vai ser de 2 em 2 meses, mensal, trimestral, ainda não sabemos como é que vai ser, mas vai retomar. Obviamente que esta pandemia causou muito transtorno. O Jornal Espírita não é seguramente, porque é um jornal vendido, não é seguramente uma fonte de rendimento extraordinária, não é. Vive com muitas dificuldades, porque na realidade, para fazer chegar a informação é preciso, tem custos elevados que de alguma forma não são traduzidos nos valores que os seus sócios e quem o compra pagam. E muitas vezes nós sabemos que há dificuldades por parte das pessoas que realmente continuam a receber, e o Jornal Espírita, a União Espírita Cristã neste caso, nunca deixou de enviar o jornal, mesmo que com alguns anos de atraso, porque na realidade as pessoas pelo menos vão lendo. Acontecem, como eu estava a dizer, percalços na vida de toda a gente, não todos estamos sujeitos a isso, mas que o jornal vai voltar,
vai voltar em breve, e nós aqui também daremos conta dessa situação assim que ela acontecer. E obviamente que mesmo através da ACHEV vão com toda a certeza saber, mesmo nas palestras, que vai ser informado com toda a certeza o reaparecimento, digamos assim, do Jornal Espírita. Ainda o Vítor Santos sugere-nos aqui algo que nós também penso que já tocámos mais ou menos neste assunto hoje, que vai ficar para um programa futuro, não é? Exato. Que tem a ver com educação. Portanto, Vítor, vamos aguardar que realmente em breve iremos focar. É extremamente importante estas sugestões, porque não é que estejamos a ficar sem elas, não é? Mas pronto, é importante que também venham daí, da vossa parte. Caríssimos amigos, foi mais uma vez um prazer enorme ter estado com vocês. Vamos terminar por hoje. Até à próxima semana. Tenham uma semana abençoada e cá estaremos na próxima quarta-feira para falar de novo sobre Espiritismo. Boa noite a todos, então até para a semana.